Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nesse formato que é o que temos para o momento, né? Queria muito estar pessoalmente, todo mundo queria, mas se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir sair dessa situação aí. Tomara que descubram logo a vacina ou outra forma para a gente voltar mais à normalidade. Enquanto isso, graças a Deus por esses recursos, né, que foram inventados, que nos permitem não ficar totalmente alheios uns aos outros. Eu queria falar com vocês hoje sobre uma parábola que está em Mateus 13, tá? A gente não vai ler agora, mas se já quiser abrir sua Bíblia, tá? A gente não vai usar PowerPoint hoje. E só um breve contexto da parábola que a gente vai ler. Ela foi apresentada em um momento crítico da vida e obra de Cristo aqui na Terra. Pouco antes dela, o Senhor Jesus Cristo manteve um sério debate com os líderes religiosos da época, né, judaicos, que o acusaram de realizar milagres pelo poder de Satanás. Nada menos que isso. Jesus, obviamente, negou a acusação, os acusou duramente, chamando-os de raça de víboras, e falou sobre blasfêmia contra o Espírito Santo que não pode ser perdoada. E logo na sequência desse duro conflito, né, Cristo se recusou a encontrar sua mãe e seus irmãos, que provavelmente foram lá para preservá-lo desse conflito todo. E ele se recusa a encontrá-los. Então, um momento crítico. E nesse mesmo dia, o Senhor Jesus sai do local em que ele estava e vai para a beira-mar e passa a ensinar uma multidão ali. Ele entra num barco, se afasta alguns metros e a multidão fica na praia para ouvi-lo. Então é nesse contexto que a gente vai ouvir o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Ele apresentou vários ensinos e o primeiro desses ensinos registrado em Mateus é a parábola do semeador, que é o objeto do nosso estudo hoje. Então vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 13 e eu queria pedir a alguém que queira e possa fazer isso, que abra seu microfone e leia dos versículos de 1 a 9, ok? Então, por agora, Mateus 13, de 1 a 9. Mateus, vou ler então. Tá Tá bem? ótimo. Tá 13 ouvindo aí? de 1 a 9, por enquanto. Que é, Tá. é a parábola, certo? Vamos ver três blocos de versículos. Hoje, o primeiro é a parábola. O segundo é uma explicação de por que Cristo falou por parábolas. E um terceiro é a explicação dessa parábola que a gente vai ler agora. Tá? Mas, por enquanto, vamos ver só a parábola, que é o que Cristo apresentou às multidões. Então, Tiago, por favor, Mateus 13, de 1 a 9. Tá. Você tá me ouvindo bem? O Perfeito. áudio? Ouvindo bem, Thiago, também. Perfeito. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perfeito. Obrigadão, Tiago. Pessoal, então a gente vê aqui a história bem clara, bem gráfica, tá? Fácil da gente visualizar, como é próprio de uma boa parábola. E o mesmo tipo de semente, ele é lançado em 4 tipos de solo. Primeiro, o solo à beira do caminho. Segundo, um solo pedregoso. Terceiro, um solo cheio de espinhos. E quarto, em boa terra. A partir daí, ocorrem também 4 acontecimentos. No primeiro, as aves comem aquela semente, a mesma semente. No segundo, o sol queima aquela planta sem raiz. O terceiro, espinhos crescem e sufocam a planta. E no quarto, deu boa colheita. E ao final de tudo isso, houve 2 resultados, apenas 2. Nos primeiros 3 casos, não houve o que colher, e no último, houve uma boa colheita. Ok?
30, 60 e 100 por 1, a ideia é que seja de uma semente você produza 30 espigas de milho ou trigo, qualquer que seja a planta. Ele não diz de que era a semente, tá? Mas era uma boa produção. Lá em Gênesis fala que uma certa colheita de Isaac foi de 100 por 1, tá? Então, como algo muito bom, mas possível. Não é algo milagroso isso aqui, mas é uma boa colheita, tá? Jesus encerra a parábola sem explicá-la. Quem estava ali na multidão ouviu apenas isso e pronto, terminou aqui. E faz a solene, mas ele faz uma solene advertência, que é o versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ouçam com atenção. Prestem atenção no que vocês acabaram de ouvir. Isso indica que há um significado a ser descoberto, há um ensino espiritual relevante aqui de uma história corriqueira. Ainda mais para uma sociedade rural, agrícola, isso para eles era dia a dia, era como ligar o computador e escrever alguma coisa, né? Para a gente hoje, era o dia a dia para eles. Mas ele diz, tem um significado aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu acabei de dizer. Abra os ouvidos. Tem algo aqui. Os discípulos fazem uma pergunta, que é como a gente vai ver a partir de agora, né, no 10. Eles perguntam por que Jesus estava ensinando dessa forma. Em Mateus, algumas páginas antes, a gente tem o Sermão do Monte, que em Jesus explica muito as coisas. Não deixa tanta coisa assim subentendida. Ele apresenta de forma muito clara a sua mensagem. E aqui não, ele conta uma história e não conclui. Fica no ar o que ele está querendo dizer com isso. E os discípulos, então, me parece de forma muito previsível até, eu acho que eu faria essa pergunta, muitos nós faríamos, se estivéssemos lá, perguntaríamos por que Jesus não estava falando de forma tão clara como ele já falou antes, mais no início do seu ministério. E aí ele vai falar, então, agora um pouco sobre isso. Por que ele estava ensinando dessa forma e não de outra como ele já tinha feito antes? Alguém pode ler agora os versículos 10 a 17? Bom dia, André. Tá me ouvindo, Dário? Ô, Dário, ouvido perfeito. Vai lá, vou ler aqui. Bom Vamos dia lá, a todos. 10 a 17, por favor. Tranquilo, vamos lá. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Perfeito. Obrigado, Dário. Valeu. Então, gente, a gente vê aqui a pergunta dos discípulos. Foi bastante razoável, né? Por que Cristo estava falando daquela forma? Por que ele não explicou o significado da parábola? Ou por que ele apresentou uma parábola cujo significado imediato não é tão evidente? A gente hoje já sabe o significado. Acho que todos nós já lemos essa parábola. A gente já sabe a explicação. Mas se coloca no lugar daquelas pessoas. Você nunca ouviu a explicação. Cristo conta de alguém que colocou sementes, e umas sementes frutificaram e outras não. Grande parte não frutificou. E aí? De que ele está falando? Qual é o assunto aqui? E ficou essa dúvida no ar, os discípulos perguntaram, mas senhor, por que tu está ensinando essa multidão aqui? Por que tu não está dando um ensino igual do Sermão do Monte ou tantos outros, que é claríssimo, né? E Cristo diz, é de propósito. Não estou desleixado, apresentando um ensino meio confuso por falta de preparo ou por desatenção. Não tem nada a ver com isso. O que ele fez foi de propósito. Ele quis dar uma mensagem verdadeira, mas que apenas aquelas pessoas que de fato estivessem ali querendo aprender
teriam condições de entender. Lembrem que o contexto imediatamente anterior é de grande conflito. Havia pessoas ali que estavam querendo pegar Jesus numa armadilha, não estavam querendo, de fato, aprender o que ele tinha a ensinar. Estavam ali com uma atitude absolutamente errada. E a gente vê nesse trecho aqui uma grande união, me parece aqui, entre a escolha divina e a responsabilidade humana na apreensão de verdades divinas, na percepção do que a Bíblia diz, no entendimento das coisas espirituais, que precisa de um filtro aí do Espírito Santo para a gente, de fato, captar o que tem aqui. Você pode ouvir a mesma coisa 200 vezes, saber o versículo decorado, e aquilo nunca calar fundo no seu coração, aquilo nunca produzir efeito na sua vida. Quem vai produzir esse efeito, fazer essa liga entre o que você sabe e o efeito prático no seu ser, vai ser o Espírito Santo. E então os discípulos podiam entender, como tem no versículo 11 aqui, eles podiam entender porque Deus lhes deu conhecimento para isso. Lhes deu condições de entender aquilo, de captar aquilo, de aprender aquilo que estava de fato sendo ensinado. A multidão não entendia, porque seus corações haviam se tornado insensíveis, eles ouviram de má vontade e fecharam seus olhos para enxergar quem era aquele que lhes falava. E é interessante que no início do seu ministério, Cristo apresentou a sua mensagem de forma muito mais clara. A partir do momento que as pessoas recusaram, ouviram a verdade, viram o que ele estava fazendo, viram milagres, viram um monte de coisa, e continuavam duras, continuaram insistindo na dureza, Deus não revelou mais não. O faraó aconteceu mais ou menos isso, né? Nas primeiras pragas, a gente não vê que Deus fechou o coração de Faraó. Isso só é dito, acho que da metade para frente. Deus deu a oportunidade e ele insistiu na dureza. E aí Deus fechou o coração dele, para ele ser castigado mesmo. Então, talvez a gente tenha um paralelo aqui também. As pessoas ouviram, não deram muita bola, ou ficaram em situação de hostilidade, e Cristo fechou, então, aqui. Ele quis dar um ensino verdadeiro, mas que eles não iriam entender. E é grave, né, a situação dessas pessoas aqui. Talvez na eternidade a gente entenda melhor essa questão de escolha divina, responsabilidade humana, talvez, ou nem lá, a gente não sabe. Mas, por hoje, o que a gente precisa saber é que cada pessoa precisa levar muito a sério o que Deus ensina e querer muito compreender de verdade o que ele está ensinando. Isso é o que a gente precisa fazer. E é preciso que Deus conceda conhecimento a essa pessoa para que ela possa aprender a verdade bíblica. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente acho que a gente deve nos contentar com isso. A gente deve buscar o máximo, sabendo que precisa da atuação de Deus para a gente conseguir esse objetivo que a gente quer. Mas a gente precisa querer, e querer muito. Então, o tipo de ensino aqui dado por Jesus, essas parábolas que você não tem a lição óbvia ouvindo só a história, essa aqui precisa de explicação, muitas delas não precisam. Você pega o bom samaritano, é evidente a explicação, o amor ao próximo. Essa aqui não tanto, dá para significar um monte de coisas isso aqui. Mas isso serviria como um filtro para seus ouvintes. Aqueles como os discípulos que perguntaram o significado da parábola, que estivessem de fato interessados em saber, em conhecer o ensino de Cristo e trazer aquilo para a sua vida, iriam buscá-lo por mais esclarecimento, pedindo mais esclarecimento, buscariam e seriam atendidos como foram, e a gente vai já ver isso. Mas os que estivessem ali por curiosidade, para espionar o que Jesus fazia, ou por qualquer outro motivo indigno como esses, eles teriam recebido o ensino correto, mas não compreenderiam, e aumentariam o juízo que receberiam no futuro. Agostinho, né, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele comenta que para essas pessoas seria como apreciar um texto escrito à mão em uma língua estrangeira que você não conhece. Você pode apreciar a beleza da caligrafia da pessoa, do papel, do formato em que aquilo está redigido, mas você não vai apreciar o conteúdo. Você conhece algo, mas aquilo não está longe da experiência completa que se deveria ter com aquele documento. Então, a saída aqui para essas pessoas seria se arrepender da própria maldade, checar a própria atitude com que estavam ali e buscar por maiores esclarecimentos, buscar de fato compreender o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando aqui. Deveriam clamar a Deus por entendimento e buscá-lo com o esforço possível, né? E acredito que quem fizer isso, quem fizesse isso na época e quem fizer isso hoje, será atendido na sua súplica, tá? E a gente chega, então, ao nosso trecho, nossa parte final aqui, que é a mais importante, eu acredito, que é a explicação da parábola.
tá? Então, eu queria pedir para alguém agora ler o dos versículos, em Mateus 13, né? Dos versículos 18 a 23, que é o Senhor Jesus Cristo explicando a parábola, atendendo ao pedido dos discípulos aqui. Pronto, eu posso ler. Estão me ouvindo? Sim, Solange, perfeito. Do 18, é? Isso, Mateus 13, 18 a 23. Pronto. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado com solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100 a 70 e a 30 por um. Perfeito. Obrigado, Solange. Valeu. Nada. Bom, então, Cristo retoma aqui a parábola e passa a explicar a parábola que a gente viu específica, em que um mesmo semeador lança um mesmo tipo de semente em 4 tipos de solo e acontecem 4 coisas diferentes, das quais 3 não geram frutos e uma gera frutos. Então, sementes de um mesmo tipo foram lançadas em tipos diferentes de solo e houve diferentes acontecimentos a partir daí. Qual é o significado disso, de acordo com o que a gente vê aqui, da explicação do Senhor Jesus Cristo da parábola do semeador? Que pessoas que ouvem a palavra de Deus têm diferentes reações a elas. Então, a gente não está falando aqui de Israel e igreja, ou de nenhum outro assunto que seria possível imaginar a partir do fato que ele narrou. O assunto é a reação de pessoas ao ouvir a mensagem do Evangelho. Esse é o assunto. Com certeza há outras reações possíveis ao Evangelho, nenhuma delas aqui trata de hostilidade explícita, perseguição ou esse tipo de coisa, mas Cristo quis apresentar para aquela multidão que o ouvia essas 4 reações possíveis à mensagem do Evangelho, claro, sem excluir nenhuma outra. Mas ele quis destacar essas 4. A primeira, ouvir a mensagem e não entender, que era o caso, talvez, da maioria ali daquela multidão. Segundo, ouvir a palavra com alegria, mas a abandonar na primeira tribulação. Essa eu acredito que seria a reação de grande parte dos evangélicos no Brasil hoje. Se tivesse uma perseguição para valer, o grosso dessas seitas neopentecostais e outras coisas pularia fora rapidinho, né? Principalmente a turma da teologia da prosperidade, que está em busca, em regra, apenas de melhorias aqui na Terra. Se não tiver melhoria aqui na Terra, então perde o sentido, vai atrás de outra coisa. Então, houve essa reação, Cristo já alertou para essa reação que aconteceria. Houve com alegria, mas é fogo de palha. Não produz mudança real. É só uma emoção, uma coisa assim. A terceira, ouvir a palavra, mas priorizar coisas dessa vida, tornando-a infrutífera. Essa aqui me parece, talvez seja o caso de muitos católicos e muitas igrejas protestantes tradicionais. Pessoas que vão para igrejas já estabelecidas há muito tempo, porque os pais, os avós estavam lá, isso tanto católico quanto protestantes, né? E que apenas vão ao missa, ao culto, como um hábito puramente religioso, mas que aquilo fique apenas para um domingo ali e não mexa muito na sua rotina diária, nas suas coisas. Aquilo ali é apenas um pedacinho da semana e que, por favor, fique apenas ali. Tá? Então, me parece que essa dos espinhos e tudo é mais ou menos isso. Ele está ali, mas não rende, não muda muito. A mensagem do Evangelho não produz o que de fato deveria produzir. O mais importante mesmo são as coisas aqui da terra mesmo, e a mensagem do Evangelho fica ali no canto dela, e por favor, bem quietinha. E o último, que é claramente o bom, o resultado a ser almejado, ouvir a palavra e a entender frutificando. Né? Apenas esse último produz o resultado esperado.
A existência de frutos ao longo do Novo Testamento, ele é muito claro que essa presença de frutos é que demonstra a veracidade da fé de alguém. É que comprova que alguém, de fato, recebeu a mensagem do Evangelho, entendeu, apreendeu, trouxe para si, colocou dentro de si a mensagem do Evangelho. A gente não consegue ver o coração de ninguém, mas podemos ver, sim, as ações e reações das pessoas. E é a partir delas que nós podemos medir, avaliar minimamente se tem um mínimo de coerência entre o que a pessoa diz que crê e o que ela de fato crê. Né? É o que a gente pode fazer. Se Hitler, com sua conduta, dissesse que cria em Cristo, você podia dizer que era mentira. Porque não dá para alguém crer em Cristo e ser um demônio daquele. É esse tipo de coisa. Então, se a mensagem de Cristo está no centro do seu ser, ela é o que de fato é o seu tesouro particular, as suas ações e reações vão demonstrar isso. Né? As suas ações e reações vão refletir a luz de Cristo, algo da luz de Cristo. Mesmo que você nem perceba isso, mas vão. Né? É feito para isso. É assim que funciona. É assim que o Novo Testamento nos ensina. Tá? Então, a parábola seguinte, né, os versículos, a gente não precisa ler agora, é muito conhecido, mas do 24 ao 29, né, seguindo o trecho, é a parábola do joio e do trigo, da separação do joio e do trigo. E ela deixa claro, essa passagem, que haverá descrentes na igreja visível de Cristo. Pessoas que fazem parte da igreja, que podem exercer liderança na igreja, podem escrever, podem ensinar, podem fazer um monte de coisa. Elas se identificam como parte da igreja visível de Cristo, mas não creem no Evangelho, não creem de fato no que Cristo afirma. E isso Cristo ensinou já aqui, em seu ministério. O Novo Testamento deixa muito claro que pessoas que se identificam como cristãs, na verdade, não são. Isso é uma tônica durante todo o Novo Testamento. E na igreja cristã também. Isso se acentuou bastante. E hoje continua assim também. E além de vários trechos que ensinam isso de forma doutrinária, muito clara, nós temos o exemplo drástico de Judas Iscariotes, que foi chamado para ser apóstolo, um dos 12 apóstolos, durante o ministério terreno de Cristo, e nem cria em Cristo. Então, é um exemplo máximo disso aqui, de pessoas que se identificam, fazem parte da igreja visível de Cristo, e não creem de fato em Cristo. A mensagem não frutificou. Tá? E a parábola seguinte deixa claro que essa separação só acontecerá no fim desta era. Só acontecerá no julgamento final. A gente não vai conseguir separar agora, e nem é para separar agora. Vai ser só depois. Quem vai separar vai ser Deus, não é a gente aqui. Até lá, a igreja visível na Terra será formada por crentes verdadeiros e por descrentes. Né? E, por favor, cuide para que você seja do primeiro tipo. Né? Então, é possível e sempre houve e, infelizmente, sempre haverá. Tá? Então, a diferença na parábola aqui, o resultado muito diferente que acontece não é por parte do semeador e não é por parte da semente. Tanto o semeador quanto a semente eram iguais, a diferença é do solo. Então, a diferença é de quem recebe a mensagem do Evangelho. A diferença é da pessoa que recebe a mesma mensagem ensinada pelo mesmo autor. Então, a mensagem de Deus vai ser apresentada a diferentes pessoas e elas vão ter diferentes reações. Essa é a lição principal aqui da parábola do semeador. Então, a ênfase deve ser dada na própria pessoa. Deve ser dada no tipo de solo que cada um é. No tipo de reação que você vai ter ao receber a mensagem do Evangelho. E eu queria agora encerrar com 2 aplicações práticas. Tá? Primeiro, é que quando falamos o Evangelho a alguém, nós estamos apresentando a mesma semente que foi apresentada a todos nós que já cremos no Evangelho e tantos outros. Então, a semeadura, o ato de semear está sendo igual. A reação dependerá muito da pessoa. Dependerá de Deus dar entendimento e dependerá da pessoa, do que ela vai fazer, do tanto que ela vai levar a sério, do tanto que ela vai, de fato, buscar isso, levar a sério, ouvir isso com a atitude correta. Então, a aplicação é que quando nós falarmos o Evangelho a alguém, nós devemos deixar claro que essa pessoa é responsável pela conduta que terá após ouvi-lo. Ouvir o que acabou de conhecer da mensagem do Evangelho. Essa pessoa deve se esforçar para ser o melhor solo possível, pedindo a Deus fé, levando aquilo
a sério, crendo com a seriedade e intensidade que a palavra de Deus deve ser crida. Então, esse peso deve ser lançado sobre as pessoas. Cristo mudou a reação, mudou a forma de apresentar a mensagem do reino, do Sermão do Monte, para esse discurso aqui, por conta da reação das pessoas. A reação das pessoas tinha mudado. Eles estavam ouvindo e não valorizando. E aí Cristo falou de uma forma mais enigmática aqui. E disse que era por isso. Então, a gente também pode dizer isso. Diz, olha, leve a sério o que você está ouvindo. Deus pode fechar a porta para você. Deus pode se cansar de você, pode querer lhe dar uma lição. Então, valorize isso aqui é sério, é tesouro. Não é para ficar brincando como se fosse criança brincando com cristal. E a segunda aplicação é para nós que já cremos em Cristo. Nós devemos pedir a Deus para continuar sendo bom solo. Todos nós que de fato somos crentes em Cristo, passamos por uma conversão, nós já fomos, em algum momento, bom solo, já somos do quarto tipo. Mas surgem intercorrências na vida cristã. Tanta gente que frutifica bem durante vários anos e tem um problema no meio do caminho e é possível a gente ter isso. Então, embora não seja exatamente o significado direto da passagem, mas acho que a gente pode aplicar aqui, tirar essa lição aqui também, que cada um de nós continue sendo bom solo, continue pedindo a Deus e tendo vergonha na cara também, para receber diariamente a mensagem do Evangelho com coração bom e generoso, como diz na passagem paralela de Lucas 8:15, que também fala dessa parábola. Pedindo diariamente a Deus iluminação para entender o que acabamos de ler, valorizando cada linha das escrituras que a gente lê. Não abrir a Bíblia como se abre um jornal, ou como se abre uma fonte de pesquisa acadêmica, ou coisa assim. Mas pedindo sabedoria para entender o que é isso, com a atuação do Espírito Santo para fazer essa cola, para fazer essa tradução, para fazer essa aplicação do que a gente lê dentro do nosso coração. A palavra de Deus ela pode causar grande impacto em nossa vida, enorme, incalculável, e caso a gente receba diariamente com a atitude correta. Vamos nos lembrar sempre, Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, e se agrada dos que têm coração contrito. A gente tem que receber a mensagem do Evangelho diariamente com essa atitude, sem arrogância, sem orgulho, com coração contrito. Lembrem aquela atitude da parábola do fariseu e do publicano, que ele batia no peito, nem ousava ele levantar os olhos ao céu e clamando, ó Deus, ser contrito a mim, pecador. Essa atitude agrada a Deus. Essa atitude Deus vai gostar e vai querer nos ensinar mais. Deus também, o relacionamento com Ele se baseia na fé. Não dá para a gente querer aprender a mensagem do Evangelho, ser bom solo, sem fé, sem cuidar da nossa fé. E que a essência do Evangelho é amar Ele e amar o próximo, com grande intensidade. Então, atitudes assim nos farão continuar a ser bom solo. E nos farão Cristo continuar a nos ensinar com clareza. Ensinar mensagens que a gente pode praticar de fato. E vamos experimentar fartas colheitas de frutos espirituais ano após ano, até sem notar, muitas vezes. Se a gente não fizer isso, Deus vai continuar sendo igualmente santo, majestoso, poderoso, puro, bom. Os planos deles vão acontecer na terra, mas a gente vai ter falhado. A perda é integralmente nossa. Deus não vai ser abalado em nada se a gente for uns servos inúteis, completamente inúteis. Mas a gente vai ter perdido a oportunidade de crescer no relacionamento com Ele e de abençoar muitas pessoas. Então, Deus tem todo o poder necessário para nos aperfeiçoar. A gente não precisa nos preocupar se Deus vai fazer ou não a parte dele nessa equação aí. A parte dele Ele certamente fará, desde que a gente tenha vergonha na cara e faça a nossa. Né? E se nós formos bom solo, Ele fará isso. E o resultado será simplesmente espetacular. A gente não pode imaginar o que vai acontecer. Uma vida com Deus nos alegrará, frutificará em bênçãos para muitos e nos trará recompensas indizíveis na eternidade, como o Novo Testamento deixa enfaticamente claro, exageradamente claro. Então, se formos bom solo, Ele fará isso. E, encerrando aqui, gente, eu queria só deixar uma reflexão para a gente. Se você, se eu, se nós somos, de fato, um bom solo, como diz aqui na parábola. E mais importante que isso, se você
quer ser um bom solo, hoje, né, amanhã e daí em diante, se você quer receber a mensagem do Evangelho com a atitude devida, com a seriedade devida, com a intensidade devida, e se quer isso de verdade, certo? Se quer com a intensidade que você e eu queremos, que essa peste em que vivemos, essa epidemia que vivemos, passe. Se a gente quer receber a mensagem do Evangelho corretamente, com essa intensidade, que é isso que a gente deve fazer. Se não, o tempo de resolver isso é hoje, é agora. É agora, ore agora pedindo isso, tá? E se sim, se você quer isso já com intensidade, continue, permaneça assim, e peça para isso aumentar, e saiba que o resultado será extremamente gratificante aqui e muito mais ainda na eternidade. Então, graças a Deus por seu amor, né, por sua disposição em aperfeiçoar criaturinhas como nós, né, teimosas, cheias de problemas, mas que querem acertar. Isso ele gosta disso, ele valoriza muito isso. E que a gente tenha mais vergonha na cara mesmo e trate o Evangelho com a preciosidade que ele é, pedindo a Deus para fazer a parte dele, como ele sabe que vai fazer, e nos esforçando mesmo. E para que reconhecer o Evangelho como a pérola que de fato é, e pedindo a Deus que ela seja apreendida de fato por nós. Então, graças a Deus por tudo, né? Muito obrigado por sua atenção aqui nesse ambiente virtual que estamos, e feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui, tá? Então, é uma alegria poder conhecer cada um de vocês, e parabéns por esse ministério que é ser mãe em tempo integral, difícil, e fico muito, espero que no próximo ano a gente possa comemorar pessoalmente tudo isso. Tá bom? Então vamos orar e com isso a gente encerra a nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por tudo que tens feito. Te pedimos por esse momento diferente que estamos vivendo, que possa, logo que cumprir teus propósitos, fazer cessar essa praga, essa peste, essa epidemia, e que cada um possa reconhecer o seu tamanho, né? E realmente humilhou o mundo, colocou todo mundo de joelhos, e que tu possa fazer isso cessar logo que teu propósito esteja cumprido com tudo isso. Te pedimos por todos os nossos queridos, conhecidos que estão doentes agora, e por todos aqueles que não conhecemos, que estão em hospitais, todos que estão se esforçando, se expondo a riscos, e te pedimos pela atitude que devemos ter diante de tudo isso. Possamos exercer fé, não ficar atarantados, nem perturbados demais com isso, e crer na tua palavra, e cuidar dos nossos próprios pecados, e valorizar essa mensagem tão valiosa que tu nos deu e tu nos ensina. Te peço que continue nos ensinando. Obrigado por não desistir de nós, mesmo com tantas falhas e pecados. E te agradeço muito por cada uma das mães de nossa igreja, das nossas famílias. Muito obrigado por cada uma delas, por esse amor, esse algo mais que tu colocaste nelas, que é tão forte, é tão entusiasmante. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém.